Olá! Hoje nós vamos fazer uma aula bem interessante, que é a aula de História, e é a minha disciplina preferida. Vocês sempre vão ver eu falar assim com os olhinhos todos apaixonados, porque eu amo História. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o início da colonização do Brasil. Como assim, professora? Nem sempre o nosso país foi como ele está hoje. Há um tempão atrás, muito tempo atrás, por sinal, moravam aqui apenas os indígenas. Eles cuidavam da terra e viviam dela, dos frutos que aqui possuíam, da caça dos animais. E eles tinham uma vida bastante tranquila, que era só para a subsistência. Ninguém pensava, vamos produzir mais frutos para vender, vamos fazer uma troca. Não, eles trabalhavam bem pouco, que era só para poder comer, né? E como eles eram pouco número em relação, se a gente for ver a população total hoje, é bem menos, né? Os índios eram poucos aqui. Eles tinham uma vida bem tranquila, tudo que já tinha na natureza eles poderiam explorar, não precisava plantar para comer, porque tinha muitos frutos, tinha muita comida, tinha peixes, então eles tinham uma vida bem tranquila. Imagine vocês vivendo uma vida super tranquila, esses indígenas aqui. De repente chegam navios que eles nunca tinham visto na sua existência, que eram os portugueses, os espanhóis, chegando para explorar o nosso território. E aí ver as pessoas vestidas, eles não conheciam as roupas, e as roupas dos portugueses eram muito diferentes, pessoal, era cheio de espanto, de penas, de cores fortes. Então tudo isso provavelmente deixou aqueles indígenas assim assustadíssimos. Logo de início, sabe o que eles pensaram? Que os portugueses eram deuses chegando na nossa terra. Isso mesmo, eles eram enviados dos deuses para proteger a nossa terra. Coitado deles, né? Se enganaram, porque a intenção não era nada disso. Bom, no material de história de vocês, pegue aí, por gentileza, vocês vão ver uma foto, um quadro, uma pintura representando a primeira missa no Brasil. Então, de início, eles queriam catequizar os índios. Os índios não conheciam a religião católica, a religião cristã. Eles tinham seus próprios deuses, eles cultuavam a natureza, o Deus Sol, tudo para eles era Deus, a lua era um outro tipo de Deus. Então eles faziam os seus próprios ritos, os seus próprios cultos, o que não quer dizer que estava errado, era o jeito deles viverem. E aí chega os portugueses e trazem a nova religião. Eles, a partir daquele momento, eles tinham que mudar totalmente o seu modo de vida, inclusive a religião. Imagine vocês chegar, um povo aqui na nossa cidade, em Colorado, com uma religião nova e nos obrigar a ter aquela religião. Porque quem não fazia, quem não seguia, sofria castigos bem sérios, que eu vou conversar sobre isso com o passar do tempo. Aí eu pergunto a vocês aqui, nessa foto, tem ali o desenho da cruz, um padre e os indígenas todos ali sentados observando, né, como se fosse uma coisa assim muito diferente. Qual aspecto da cultura tá ali? Religião africana ou católica? Bom, só pelo uso da cruz a gente já percebe que é a religião católica, tá? Que os portugueses vieram trazer para o Brasil. Aí vocês podem anotar ali um xizinho e depois eu pergunto assim, como que você imagina que os índios ficaram quando os portugueses chegaram? Eu já falei um pouquinho, né? Deve ter tido muito espanto. Será que mudou a vida deles? Vocês acham que mudou, sim ou não? Isso é uma resposta pessoal, você pode falar, eu acho que não mudou, eles continuaram vivendo do mesmo jeito. Ah, professora, com certeza mudou alguma coisa. Então aí é com vocês, tá bom? Depois nós vamos ter outros textos aqui. É só uma leitura informativa, tá? A administração portuguesa no Brasil e a catequização dos índios. Bom, no século XVI, além de explorar as terras que hoje formam o Brasil, os portugueses decidiram povoá-las. Nos primeiros 30 anos de exploração do território que hoje corresponde ao Brasil, o pau-brasil foi a principal mercadoria, a fonte de riqueza de portugueses e franceses. Os dois povos disputavam a posse do território.
faziam alianças com os indígenas para garantir a exploração dessa árvore. Diante das ameaças de invasão do território, os portugueses, a partir de 1532, decidiram tomar posse efetiva das terras, dando início a uma política de povoamento que resultou na fundação das primeiras vilas e cidades. Depois nós vamos ver mais para frente nas próximas aulas de forma mais profunda. Mas o que quer dizer isso? De início, os portugueses só queriam explorar as riquezas naturais que existiam aqui, o Brasil e algumas outras especiarias que eles poderiam estar levando para Portugal para comercializar e ganhar bastante dinheiro com isso, porque custava muito caro lá em Portugal. Mas com o passar do tempo, eles começaram a povoar, a formar vilas, cidades e trazer mais e mais pessoas para morar no Brasil, tomar posse do território. E aí, para isso, precisou-se de algumas coisas, Tratado de Tordesilhas, e aí nós vamos ver mais para frente, para a pessoa poder falar, não, esse pedaço de terra é meu, esse pedaço de terra é meu. Não basta você chegar e constrói ali onde você vai morar e falar, não, a partir de hoje isso aqui é meu. Tem que ter uma organização administrativa. E aí, o último textinho aqui, a catequização dos índios. Bom, os primeiros jesuítas, que eram um tipo de padres, uma comunidade da Igreja Católica, vieram para o Brasil com esse objetivo de catequizar os índios, de converter os índios para a Igreja Católica, de ensinar os índios como que um cristão se porta, que é muito diferente do que os costumes de liberdade que os índios tinham. O índio, por exemplo, poderia ter várias mulheres dentro ali da tribo. Ele poderia se casar com várias mulheres, ter filho com várias mulheres. Já a Igreja Católica proíbe totalmente isso. Para a Igreja Católica, para o cristianismo, isso é um pecado. Então esse índio, ele tem que mudar a vida dele. A partir daquele momento ele vai ter uma mulher só, ele vai ter que usar roupa. Então essa era o objetivo da catequização. Eles queriam levar todos os índios para o céu, com o objetivo de salvar as almas, né? E aí vocês vão ver lá que os jesuítas, que essas pessoas que vieram catequizar os índios, que a Pro comentou agora, foram os responsáveis pela fundação dos colégios na colônia, em São Paulo, na Bahia e no Rio de Janeiro, que eram os 3 principais pontos que os portugueses se alojavam e criaram as suas raízes aqui no Brasil.